e quero convidar você a fechar os seus olhos e, junto comigo, orarmos pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus para esse momento de exposição da palavra das Sagradas Escrituras. Pai, nós estamos na Tua presença e eu gostaria de te pedir, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha sobre nós, derramando do Teu amor e da Tua graça diante da Tua palavra que será exposta aqui, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos convença das transformações que precisamos empreender nas nossas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome através daquilo que nós fazemos, ó Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, versos de 7 a 13, vai falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. A penúltima igreja da Ásia Menor, a qual nós estamos estudando. E uma das coisas que nós estamos vendo, toda vez que nós olhamos para uma dessas igrejas, é o seu contexto imediato. O seu contexto histórico imediato. Por quê? Porque dentro de uma perspectiva teológica e bíblica, a revelação de Deus, ela é para aquele povo, naquele momento histórico, e para nós hoje. Então nós não podemos nos esquecer desse contexto. Então uma das coisas que eu gostaria de fazer nesse primeiro momento, é quando o texto começa, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, no verso de número 7, é fazer a pergunta que a gente sempre faz ao começar as nossas preleções nessa comunidade cristã, porque nós fazemos as exposições de maneira expositiva, esquadrinhando o texto. Sendo assim, o contexto dessa igreja de Filadélfia é o seguinte: situada na região da Lídia, a oeste da Ásia Menor, Filadélfia estava a aproximadamente 44 quilômetros de Sardes e 77 quilômetros de Laodiceia. Sua posição estratégica servia como um elo vital na comunicação e comércio entre essas cidades, facilitando o intercâmbio cultural e econômico. Perceba uma coisa que é importante, até mesmo quando nós vamos continuar a nossa leitura do texto. Perceba, conhecida como o portal para o Oriente. Você vai perceber que Jesus vai falar sobre a porta que ele abre, ninguém pode fechar. É uma referência à história da cidade e à história dessa igreja. Então, Filadélfia era conhecido como o portal para o Oriente, ou como porta para o Oriente. Era uma espécie de cidade missionária para a propagação da cultura grega. Então, a partir de Filadélfia, o Império Romano usava as rotas estrategicamente comerciais a partir de Filadélfia para proclamar o seu império. Uma outra questão do contexto próximo da igreja de Filadélfia é que Filadélfia foi fundada por volta de 189 a.C., pelo rei Átalo II de Pérgamo, também conhecido como Átalo Filadelfo. Ou seja, você percebe que o nome da cidade vem a partir do seu rei fundador. O nome Filadélfia deriva do grego e significa amor fraternal ou amor pelos irmãos, refletindo a lealdade de Átilo II ao seu irmão Eumênes II. Então, uma das coisas importantes da cultura da cidade de Filadélfia era os relacionamentos. Isso estava no bojo cultural da cidade de Filadélfia. Assim como na nossa cultura brasileira, existe o seu bojo cultural, né? A forma do brasileiro viver nessa cidade, na cidade de Filadélfia. Uma das marcas dessa cidade, talvez, uma das principais marcas dessa cidade, era a amizade. A construção da comunidade em torno dos relacionamentos. Isso vai ficar muito claro
nessa última abordagem sociocultural da cidade de Filadélfia. A igreja de Filadélfia enfrentava três grandes desafios. O culto ao imperador, a devoção ao deus Dionísio e a oposição de comunidades judaicas. A adoração ao imperador simbolizava lealdade a Roma e negá-lo era visto como um ato subversivo. Agora, o importante está aqui. O culto a Dionísio promovia festivais marcados por hedonismo e descontrole. O Dionísio, ele era a divindade do panteão greco-romano que trabalhava, ou melhor, abençoava na cultura greco-romana, que abençoava os produtores de vinho. Então, a cidade de Filadélfia era uma cidade produtora de vinho. Daí vem a ideia de formar comunidade através de relacionamentos. Eles se reuniam e a cidade de Filadélfia tinham grandes festividades, grandes banquetes, grandes comemorações regadas a vinho, a comida também. E ali se construía essa ideia de comunidade. Uma das outras marcas, ou um dos desafios seguintes, era o grupo de judaicos hostis tentavam desacreditar a fé cristã, reivindicando exclusividade da relação com Deus e marginalizando os seguidores de Cristo. Então, dentro da cidade de Filadélfia, havia uma grande comunidade judaica. E nós precisamos lembrar, nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas o próprio Cristo chama essa comunidade judaica de sinagoga de Satanás. Porque provavelmente essa comunidade judaica, ela era muito mais secularizada do que mesmo uma comunidade religiosa separada do resto da sociedade. Então, diante dessas informações, nós podemos agora ler o restante do texto. Porque, diante dessas informações, o texto fica muito mais vivo para nós e que ganha um sentido mais amplo. Perceba, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e desde os céus, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como sempre, a carta termina não somente para a igreja de Filadélfia, mas para nós. O último versículo nos aponta essa realidade. E quando eu estava lendo e estudando tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Sardes, melhor, eu estava fazendo uma retrospectiva. Eu sei, está fora de época, porque retrospectiva a gente faz no dezembro, né? Mas como eu estava estudando aqui o texto,
E já nós estamos avançando para o capítulo de número 4 de Apocalipse, aonde vai começar a parte boa do texto de Apocalipse, né? Quando vai começar a surgir o dragão, a mulher, as testemunhas, come esse livro, né? E anjo não sei da onde. Então vai chegar a parte mais hard, vamos dizer assim, do texto de Apocalipse, né? Mais pesada teologicamente do texto de Apocalipse. Mas enquanto eu estava fazendo a minha retrospectiva, uma pergunta me veio à mente. Uma pergunta me veio à mente. Quando você não é levado a sério, como isso faz você se sentir? Você já passou por essa experiência de não ser levado a sério? Sim ou não? Eu passo, não vou falar todo dia porque eu seria dramático aqui com vocês. E não quero me posar de vítima da sociedade. Não quero. Mas, vira e mexe, eu tenho 3 filhos. E filho desafia o que a gente, como pai? As nossas ordens. Nossas ordens. Nós dizemos não faça, e eles nos desafiam, dizendo eu vou fazer. Não toque, e eles desafiam como? Eu vou tocar. Não importune o seu irmão, não importune o seu irmão. O que eles fazem? Completamente diferente. Toda vez isso acontece comigo ou com você em algumas áreas. Isso pode acontecer, como eu estou exemplificando aqui com os meus filhos, mas pode acontecer também no seu casamento. Você pode falar alguma coisa para a sua pessoa, amado, graças a Deus, a minha esposa hoje está dando aula lá no Kids. Então posso falar à vontade, nós fazemos um pacto, vocês não contam nada para ela. Porque se alguém contar para ela, eu sei que foi você que está aqui. O fato é que muitas vezes, dentro até mesmo dos nossos relacionamentos, marido e mulher, namorado, noivo, seja lá qual for a esfera de compromisso, você fala com a pessoa e ela dá aquela risadinha de lado. Ela dá aquela risadinha de lado. Alguns sentimentos surgem a partir disso. Frustração. Quando você não é levado a sério por alguém, vem ao seu coração e ao meu coração a frustração. Frustração, desilusão, desconstrução do nosso valor. Porque quando você fala algo do seu sentimento, quando você expressa um dos seus sonhos, o que você quer é, no máximo, uma certa sinceridade da pessoa. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, muitas vezes nós não somos levados a sério e nós passamos por essa experiência. Mas existe uma outra realidade, uma outra pergunta, que é esta: o que acontece em seu coração quando você não leva a sério as preocupações dos outros? Porque veja, nós ficamos muito doloridos quando nós não somos o quê? Levados a sério. Nós ficamos dodóizinhos, porque todos nós aqui, em pleno século XXI, somos vidrinhos. O politicamente correto fez isso com a gente. E essa pregação coach fez isso com a gente, dizendo que você é o centro do mundo. As pessoas precisam levar você a sério o tempo todo. Então, quando algo que desagrada o nosso coração nos bate, nós ficamos a vítima da sociedade. Mas quando você
não leva o outro a sério. O que acontece no seu coração? Você já parou para pensar nisso? Você já fez a reflexão ao inverso? Porque é isso que eu estou convidando você a fazer nessa manhã. Fazer a reflexão ao inverso. O que acontece com você quando você não leva a pessoa que está falando com você a sério? Existe um caminho. Aquilo que eu vou denominar o caminho da indiferença. Primeiro movimento do caminho da indiferença é a hipocrisia. A hipocrisia. Fingir que se importa quando você ouve alguém é mais do que falsidade. É uma ruptura com a verdade do amor cristão. Fingir que você se importa. Quando você ouve alguém, é mais do que falsidade. É uma ruptura com a verdade do amor cristão. A hipocrisia surge quando você escuta alguém sem a intenção genuína de se importar com ela. E quantas vezes nós escutamos alguém sem a intenção genuína de dar atenção àquilo que a pessoa está nos falando? Fingir a atenção sem o compromisso revela um coração dividido, onde palavras e atitudes não se alinham. É isso que é hipocrisia. Fingir atenção sem compromisso revela uma coisa que todo coração hipócrita tem. É um coração dividido. Um coração dividido. Onde palavras e atitudes não estão alinhadas. Da hipocrisia, nós partimos para o cinismo. Para o cinismo. Quando ouvir não gera empatia, mas indiferença disfarçada. O coração endurece e fecha a porta para a graça. A hipocrisia não resolvida frequentemente degrada o coração em cinismo. Quando você ouve as preocupações dos outros, mas já está convencido de que nada mudará, de que aquilo não é importante. Quando você ouve alguém e você já tem um veredito sobre aquilo que a pessoa está falando. O seu coração já está resolvido. O cinismo endurece o coração, afastando a graça que nos permite amar as pessoas e o próximo de maneira sincera. Do cinismo, você parte para o desdém. A risadinha de lado. Desdém. Desprezar as dores dos outros revela um coração que esqueceu o valor irrevogável de cada vida diante de Deus. Do cinismo, brota o desdém. Uma atitude que não apenas ignora, mas despreza. A risadinha de canto tem que ser dado o nome deste pecado. É desprezo. É desprezo. Por fim, desconexão emocional. A ausência da empatia cria barreiras emocionais que sufocam relacionamentos e obscurecem o reflexo do amor divino. É isso. O desdém culmina na desconexão emocional, onde o coração já não sente e a alma se torna algo insólito, isolada, sem empatia. Você deixa de refletir o amor de Cristo
Isso cria uma desconexão, um abismo nos relacionamentos, prejudica os relacionamentos, enfraquece não somente o relacionamento, mas enfraquece a minha e a sua capacidade de experimentar e transmitir, perceba, de experimentar e transmitir a graça de Deus. Isso aqui eu chamo o caminho da indiferença. Isso acontece comigo e com você em todos os nossos relacionamentos. Então, deixa eu dar uma dica aqui para você que é casado, está casando, namorando, noivando. Você precisa fugir deste caminho. Se você é pai, filho, você precisa fugir desse caminho. Você precisa estar atento, porque isso vai tomando conta do nosso coração de maneira silenciosa. Diante dessa verdade que eu estou colocando aqui para vocês, deixa eu te perguntar e fazer uma pergunta muito sincera aqui, e você não pode responder isso rapidamente. Porque toda vez que nós respondemos rapidamente, nós erramos. Porque quem muito corre acaba o quê? Tropeçando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse caminho da indiferença aqui afeta o seu relacionamento com Deus? Deixa eu colocar nesses termos aqui. Toda vez que você abre as Sagradas Escrituras, toda vez que você abre as Sagradas Escrituras, seja aqui, através deste púlpito, seja na sua casa, quando você vai fazer a sua devocional, seja em um grupo pequeno ou na aula de escola bíblica dominical, você ouve as palavras, Deus fala ao seu coração. Você está atento? Você está atento? Quando Deus fala com você, você leva isso a sério? Quando Deus fala com você, você toma uma atitude diligente para transformar aquilo que Deus apontou para você, que você precisa transformar. Você faz essas mudanças? Ou simplesmente você ouve? Você acha interessante? Legal. Legal o que o pastor falou hoje. Legal o que o professor falou hoje. Legal a reflexão que o grupo de estudo me trouxe. Mas não muda nada. Se não muda nada, deixa eu te falar uma coisa. Você está no caminho da indiferença. Essa é a realidade. A mais dura e crua realidade. Perceba, deixa eu te colocar um princípio. Os discípulos que levam a sério a vontade de Cristo são aqueles que respondem fielmente ao chamado de suas últimas ordens, fazer discípulos de todas as nações e ser sua testemunha, e ser suas testemunhas com coragem e amor até os confins da terra. Não foi isso que Jesus nos deu? Por último, nas suas últimas palavras, as últimas palavras de alguém são as coisas mais importantes que essa pessoa tem a dizer. É ou não é? É as últimas palavras. Tudo bem, eu sei que vai falar aí no seu coração, mas tudo que Jesus disse não é importante? Com certeza, mas são as últimas palavras, as últimas instruções.
Ele está sendo assunto aos céus. Ele está sendo assunto aos céus para depois, quando ele voltar, ele voltará como o Apocalipse o apresenta na história. Como ele é apresentado no livro de Apocalipse. Quando ele voltar, não terá conversas. Diz o texto bíblico que quando Jesus apontar na história, ele vem como um soldado, como um guerreiro. Não vai ter mais conversa. Ele não vem como cordeiro, ele vem como leão. Essa é a imagem que o Apocalipse traz para nós. Então deixa eu trazer de novo aqui. Você leva a sério aquilo que Jesus disse para você? Que você precisa fazer discípulos? Você leva a sério aquilo que ele disse para você no Sermão do Monte? Sobre amor ao próximo, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre paciência, longanimidade, bondade, sobre amor, sobre misericórdia, graça. Você leva isso de fato a sério? Ou é simplesmente boas ideias, bons conselhos? O seu coração vem aqui, você se emociona, mas não passa de discurso, não passa para a sua vida, não transforma o seu coração, não viram verdadeiras atitudes, coisas reais, palpáveis. Porque se não vira real e palpável, nós estamos no caminho da indiferença. Diante disso, o texto que nós lemos da igreja de Filadélfia, a carta de Jesus à igreja de Filadélfia, nos dá vislumbres de uma igreja fiel. Não de uma igreja perfeita. Deixa eu colocar aqui para vocês, sem romantismo. Na igreja de Filadélfia, haviam pessoas tão pecadoras quanto nós aqui. Tão pecadoras quanto nós aqui. Com as mesmas dificuldades. Casamento, filho, dinheiro. Cara, a mesma coisa. A matéria-prima humana é a mesma desde Gênesis capítulo 3. Quando tem a queda. A partir de Gênesis capítulo 3, a tragédia está anunciada. Todo homem está destituído da graça de Deus e é pecador. Então não existe homem perfeito. Não existe mulher perfeita. Não existe casamento perfeito. Não existe filho, filha perfeita. Não existe nada. Agora é uma boa hora de você olhar para a pessoa com quem você está se relacionando e dizer: você não é perfeita. Sua pecadora. Seu pecador. Olha aqui, que declaração de amor. Não é? Porque a gente gosta de ouvir o quê? O contrário. Ai, você é perfeita. Mentira, isso é mentira, porque não é. Não é. Eu sou anti-coach, vocês perceberam, né? Por isso que ninguém me convida para dar palestra em encontro de casais, porque eu vou falar exatamente isso. Diante disso, a igreja de Filadélfia me ensina uma única coisa muito importante: se manter fiel. De um tempo para cá, eu aprendi que sucesso para Deus é fidelidade. Sucesso para Deus é fidelidade. Sucesso para Deus não é você ter o casamento perfeito. Sucesso para Deus não é você ser o filho perfeito. Sucesso para Deus não é você ser um bom empresário e você ganhar muito dinheiro e doar muito dinheiro para a igreja, porque Deus não está nem aí para o que você está fazendo. Deus não está nem aí para o que você está fazendo se você não tiver uma única coisa na sua vida: fidelidade. Então o texto bíblico, esse texto bíblico, me ensina a manter-se fiel, porque foi o que essa igreja fez.
Por isso que essa igreja, não sei se vocês perceberam, não existe repreensão de Jesus a essa igreja. Significa que essa igreja não tinha pecados? Não! Lógico que ela tinha, mas ela era o quê? Fiel. Fiel não é ser perfeito, fiel é ser constante. As pessoas fazem uma confusão na cabeça com os termos, porque pensa assim, essa pessoa é fiel. E você pensa o quê? Essa pessoa é o quê? Perfeita. Perfeição. Só uma pessoa pode ser perfeita. Somente um ser pode ser perfeito. Ou melhor, se nós somos trinitários, somente a Trindade pode ser perfeita. O resto aqui, nós somos imperfeitos. O que nos resta, então, é fidelidade. É fidelidade. Então, deixa eu falar para vocês quais são os princípios para manter essa fidelidade e dar importância àquilo que Jesus falou através de sua palavra. Primeiro princípio. Em tempos de incerteza, confiar em Cristo nos guia pelo caminho certo. Nós estamos em um mundo em constante mudança, em constante transformação. O nosso mundo não para. Nós estamos em tempos de incertezas. Incertezas políticas. Incertezas econômicas. Nós não temos estabilidade alguma. Moral, incerteza moral do que é certo e do que é errado. Perdemos essa noção. Tudo para nós hoje é cinza degradê. Já perceberam isso? Já perceberam? Na nossa cultura, aquilo que era certo e errado, agora é cinza degradê. Ou melhor, depende de quem fala ou de quem fez. Se depender de quem fala ou de quem fez, então pode ser certo ou pode ser errado. Cinza degradê. Diante desse tempo de incertezas, o que nós precisamos fazer? Confiar em Cristo, que Cristo vai nos guiar pelo caminho certo. Veja o que essa igreja fez. Olha a imagem que ela tem do Cristo, a imagem que ela tem de Jesus. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. É o que o texto está nos mostrando. Perceba, o texto diz que ele é santo. O termo aqui, Hagaios, foi amplamente utilizado na Septuaginta para traduzir o hebraico kadosh, que significa santo ou separado. A ideia de santo, principalmente, a ideia de santo é algo que, antes de perfeito, separado. Mais uma confusão que nós fazemos nos termos. Porque nós achamos que pessoas santas são pessoas o quê? Perfeitas. Está errado. Pessoas santas são pessoas o quê? Separadas. Então, o texto está dizendo da imagem que a igreja precisa ter do Cristo, aquele que é santo. Perceba, a santidade de Jesus traz esperança, pois ele é perfeito e imutável, porque essa é a ideia aqui. Aquele que é santo, aquele que é separado, ele é perfeito e imutável, sendo confiável e constante. Sua orientação é segura e justa em um mundo em constante mudanças. Aquilo que Jesus diz para nós fazermos é seguro e justo. Quantas vezes nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, ou ao melhor, eu não vou dizer a palavra de Deus como um todo, Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus como fragmento, vamos pensar aqui no Novo Testamento, principalmente, neste momento.
Nós somos reformados e nós não fragmentamos a palavra de Deus. Não existe nova e antiga dispensação. Existe o aperfeiçoamento das alianças através da história da redenção. No entanto, vamos fazer aqui uma separação didática. Vamos fazer uma separação didática aqui. Olharmos as palavras de Jesus. Aquele que é santo, imutável, separado. Aquele que nos deu instruções claras e objetivas. Você confia nela como guia para a sua vida? Você confia nessa palavra como um guia para a sua vida? Um mapa para aquilo que você deve fazer? Sabe GPS? Hoje eu não ando sem GPS no carro. Não sei você, mas eu não ando sem GPS. Eu não sei andar em Sorocaba sem GPS. Eu não tenho a mínima vergonha de falar isso. Não sou daqui mesmo, sou de Campinas. Então, preciso do quê? Do GPS. Se o GPS... Vocês já pegaram um GPS que deu ruim? Que deu ruim? Eu já peguei várias vezes GPS que deu ruim. Seguir alguma coisa que dar em lugar errado te causa um grande transtorno. Ainda mais se for na capital paulista aqui. Se der ruim na capital paulista, não tem volta. A capital paulista é uma metáfora para os nossos erros, sem a graça. Se você errar uma rua na capital paulista, não tem retorno. Com todo respeito, quem é da capital aí. Quê? É que nós vivemos na graça ainda, nós não perdemos a vida toda. Nós só erramos ali, né? Então, o fato é verdade, mas o fato é, se nós seguirmos o nosso coração, que é esse GPS que dá ruim, nós teremos prejuízo. Nós teremos prejuízo de tempo, nós teremos prejuízo das nossas emoções, o nosso coração. Nós ficaremos ansiosos e cansados. Por que você anda ansioso e cansado? Deixa eu te dizer que com todo o meu coração, nós andamos ansiosos e cansados porque nós seguimos o GPS do nosso coração. E isso vai dar ruim. Então, a igreja de Filadélfia, ela olhava para Jesus como aquele que tem as instruções santas, o caminho certo, imutável. Da mesma forma, a igreja olhava para Jesus como aquele que é verdadeiro. Porque o texto está dizendo, ele é santo, ele é justo, e ele é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. O Cristo verdadeiro. Perceba, o termo que vem de aletheia, que significa verdade ou realidade. O termo grego aqui vem da palavra aletheia, que significa o quê? Verdade ou realidade. Jesus é a última realidade, aquilo que é realmente real. Refere-se àquilo que é genuíno, confiável, autêntico, aplicado a Cristo. Destaca que ele não apenas reflete a verdade, mas é a própria realidade e essência do que é absoluto. Jesus, ele é o quê? Absoluto. Fora dele não existe outra realidade. Ele é absoluto. A verdade autêntica de Jesus oferece uma âncora em um mundo cheio de incertezas e ilusões. Saber que ele é a própria essência do que é real nos dá segurança e estabilidade, nos ajuda a discernir. Essa verdade, essa estabilidade, esse ser absoluto nos dá uma coisa, nos ajuda a discernir. A discernir o que é verdadeiro.
retira de nós toda a dúvida e nos torna pessoas mais confiáveis. Por quê? Porque a partir deste momento eu não estou apoiado nas minhas verdades, eu estou apoiado naquele que é absoluto e verdadeiro, que é o Cristo. Perceba, o texto vai nos dizer o seguinte, que ele tem a chave do quê? A chave de Davi. E daí nós gostamos desse texto aqui. Esse é o versículo que mais nós gostamos do texto, porque ele tem a chave de Davi. E esse título aqui, esse título do texto bíblico, alude a Apocalipse capítulo 1, 18, onde Cristo tem as chaves da morte e do Hades. Percebam, são duas chaves, mas nós vamos chegar lá. Não esquenta a sua cabeça com o Hades agora. Nós vamos chegar lá. Uma coisa de cada vez. Mas principalmente esse termo está ligado a Isaías capítulo 22, verso 22, que começa da seguinte forma: porei a chave de Davi sobre os seus ombros. Com essa expressão, sobre os seus ombros. A chave de Davi está sobre os ombros de Cristo. Por isso que o texto, por isso que nós precisamos muitas vezes entender a realidade do Antigo Testamento para discernir as verdades do Novo Testamento. Essa expressão indica que Cristo é investido de todo poder e autoridade para governar o reino dos céus. Essa autoridade é fundamental para a nossa confiança nele, sabendo que ele tem o controle final sobre nossa vida e destino. Jesus, ele tem o controle final sobre a nossa vida e o nosso destino. Por isso que o texto, então, aquele que tem o controle final sobre a nossa vida e destino, o texto bíblico diz, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir, ele tem o controle. E isso nos dá o desespero, porque quem gosta aqui de não ter o controle? Nós brigamos pelo controle remoto da nossa TV em casa. Imagina então se nós não ficamos bravos em não termos o controle da nossa vida. Ou é só eu que brigo pelo controle em casa? É só eu que brigo pelo controle em casa? Não é possível, gente. Está aqui mais um pecado confessado. O que ele tem, o controle final sobre a nossa vida. E perceba, então, essas duas realidades que o texto bíblico nos aponta. Ele tem o controle sobre a nossa vida, sobre o aqui e agora. Cristo tem o poder final sobre todas as circunstâncias. Cristo abre portas de oportunidade e fecha aquelas que não são boas para nós. Devemos confiar em sua sabedoria para guiar nossas decisões e caminhos. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nós não estamos jogados ao léu do vento. Nós podemos tomar decisões erradas, sim. Isso é uma realidade. No entanto, Cristo tem o poder de transformar as nossas decisões erradas em quê? Em bênção. Nós precisamos lembrar do texto, ou da vida, melhor dizendo, de José. José do Egito foi vendido pelo quem? Pelos seus irmãos. Foi vendido pelos irmãos. Ele era meio folgado. Nós precisamos saber que José, ele era meio folgadinho. Se achava a última bolachinha do pacote. Mas não precisava tanto. Os irmãos venderam José como escravo. E se você lê a narrativa dele em Gênesis, você vai perceber que Deus vai trabalhando na vida de José, apesar das más decisões que os irmãos tomaram. E no final da vida de José existe uma frase que simplifica tudo isso que eu estou falando para vocês. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em... O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em... bênçãos.
Nós podemos tomar decisões erradas e nós vamos tomar decisões erradas porque existe a nossa responsabilidade na história. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus, na vida dos seus eleitos, está transformando até mesmo o nosso mal em o quê? Em bênçãos. É através das suas más decisões que Deus vai moldar o seu caráter. É sim. É sim. É através das suas más decisões econômicas que Deus, na sua graça, vai moldar o seu caráter para você aprender a economizar o dinheiro e dar valor ao trabalho. É através das suas más decisões, dentro dos seus relacionamentos, que Deus vai moldar o seu caráter e fazer com que você aprenda a perdoar as pessoas, fazer com que você aprenda a ser fiel às pessoas, fazer com que você aprenda a ser sincero com as pessoas. É Deus moldando o seu caráter e transformando as suas más decisões em bênçãos. Amém? Muito bem. No entanto, existe uma outra realidade para esse texto que nos mostra aqui. Jesus, o Messias davídico, tem poder absoluto sobre a entrada do reino de Deus. Ele é a chave que permite as pessoas entrarem dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Ele aponta essas duas realidades aqui. O texto bíblico nos aponta essas duas realidades. A nossa vida presente neste momento da história, no entanto, ele aponta uma realidade mais distante sobre a nossa salvação. Aquilo que nós não perdemos por causa dos nossos maus erros. Porque, afinal de contas, a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Essa é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Eles estão salvos. Deus derramou da sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Deus derramou do seu amor sobre nós, de maneira tão extraordinária, que nada, o apóstolo Paulo vai dizer, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que pode me separar do amor de Deus? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. O que pode me separar? Porque muitas vezes nós achamos que as nossas más decisões, que os nossos erros, que as nossas falhas, que as circunstâncias, que os sentimentos podem nos separar do amor de Cristo. Não é isso? O apóstolo Paulo vai dizer no texto: será angústia, perseguição? Será fome ou nudez? Perigo ou espada? O que pode? Ele pergunta: o que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E qual é a resposta? Nada pode. Nada pode. Essa é a maior realidade que nós temos aqui, então. Nada pode nos separar desse amor. Deus derrama essa graça sobre nossas vidas e nada, absolutamente nada pode nos separar. Sabe por que nada pode nos separar? Porque tudo aquilo que nós deveríamos fazer, Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E ele fez de maneira perfeita. E ele fez uma única vez. Nós não precisamos fazer mais nada. Isso nos choca porque nós achamos sempre que nós precisamos fazer algo. Mas isso não está no nosso controle. Por isso que o controle é de Deus, porque nós perdemos o controle a partir do momento que nós nos rendemos a Ele. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, porque Ele fez exatamente
tudo o que nós precisávamos fazer naquela cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. E ao morrer pelos nossos pecados, Ele nos santificou, não porque nós somos bons, mas pelos méritos dEle, pela graça dEle. Ele nos reconectou. Aquilo que estava quebrado foi o quê? Consertado. Aquilo que estava estilhaçado. A palavra grega para a ideia de quebrado não é quebrado simplesmente como a gente acha, quebrado e você vai lá, põe um super bonder e resolve. Não é. É estilhaçado. Estilhaçado é quando você quebra um vidro e aquilo se faz em 1000 pedaços. Sabe? Você não tem como juntá-lo. Você não tem como colar, porque é incolável. O que Cristo faz no sacrifício dele? Aquilo que estava estilhaçado, a sua vida sem Cristo estava estilhaçada, fragmentada, perdida. Mas em Cristo foi reconstruída. Em Cristo foi restaurada. Em Cristo foi o quê? Consertada. Por isso que hoje nós estamos diante da mesa. Nós estamos diante da mesa hoje, não porque nós temos mérito. Nós estamos diante da mesa hoje, não porque nós confiamos cegamente naquilo que Deus fez por nós. Não. Muitas vezes nós não damos nem importância para aquilo que Deus fez por nós. Quantas vezes nós vivemos de maneira indiferente àquilo que Deus fez por nós? Mas por que nós estamos diante da mesa? Porque nós fomos perdoados, reconectados, consertados. Então eu tenho um convite para você nessa manhã. Você andou a sua vida inteira no seu GPS. Até agora, mesmo depois da sua conversão, você tem andado do seu jeito, da sua forma. E está dando ruim. Você está cansado, frustrado, sobrecarregado. Você está ainda quebrado. Mas hoje, Jesus estende a sua mão através disso que nós estamos aqui presenciando, da ceia do Senhor. Porque no dia em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo partido, quebrado. Em favor de quem? Em favor daqueles que estavam quebrados, para serem consertados. Por isso que o corpo de Cristo é quebrado. Por isso que o sangue dele é vertido, para consertar aquilo que estava quebrado. Depois de Jesus partir o pão, ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Aquilo que vocês eram indignos, a partir desse momento vocês são dignos. Não é por vocês, não é mérito de vocês. Isso aqui se chama o quê? Graça. Eu não sei vocês, mas quando eu ouço essa palavra, isso aqui é graça, eu até descanso, o meu corpo descansa na graça de Cristo. O meu coração descansa na graça de Cristo. O sangue vertido é graça. Que tal hoje você fazer uma oferta a Deus? Ofertar o seu controle a Deus.
Deus, está aqui o meu controle. Tudo às vezes é feito do meu jeito. Mas a partir de agora, é feito do seu jeito. Eu estou te dando a minha vida, o meu controle. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça? Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor e pela tua graça. Nós queremos te agradecer porque nós não merecíamos. O Senhor veio e consertou, ó Deus. O Senhor que é santo, o Senhor que é verdadeiro, o Senhor, ó Deus, que tem a chave de Davi nas suas mãos, e aquilo que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E o Senhor nos abriu uma oportunidade, uma janela da graça sobre as nossas vidas nesta manhã, onde nós podemos reorientar a nossa vida através da tua palavra, da tua graça e da tua misericórdia. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Pai, somos gratos pelo teu amor em Jesus. Sabemos que esse sacramento, ó Deus, não é apenas um memorial. É mais do que isso, Senhor. Esse sacramento é a demonstração da tua graça. É a encenação do teu amor. É a dramatização do teu evangelho. E nós queremos te agradecer, ó Pai. Porque sabemos que através dos meios de graça, o Senhor trabalha e transforma as nossas vidas. O Senhor traz a tua cura, porque isso simboliza, Senhor, essa nova aliança estável, inabalável, perpétua, feita através do sangue do Cordeiro do Cristo. Que cada irmão e irmã nesta manhã aqui presente possa se sentir acolhido, abraçado pelo Santo Espírito de Deus. Que cada um possa experimentar a transformação real do Evangelho de Cristo Jesus. Porque somos povo do Senhor, povo escolhido, não pelos nossos méritos, mas pela graça e pelo amor de Deus que elege os eleitos. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nessa manhã, pela sua palavra e pela transformação que o Senhor fará em nossos corações. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero convidar a todos a recebermos agora a bênção do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.